Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Depois de um longo verão, estamos de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmin e aqui eu falo sobre casos naturais, casos criminais principalmente e mistérios do mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere dar uma olhada nos outros vídeos do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre um caso que eu contei nos shorts e deu bastante visualização, então resolvi trazer o caso completo com mais detalhes para vocês. Esse caso ocorreu no dia 4 de setembro de 2012, no Japão, e ficou conhecido como o incidente do táxi em Hiroshima. Era uma noite chuvosa e o taxista de 63 anos, Hoshiyama Toshiyuki, estava andando próximo da estação Nishi-Hiroshima, quando ele parou no sinal vermelho. Ele estava ouvindo o rádio um pouco distraído. E aí ele percebeu um rapaz jovem parado do lado dele na janela, olhando para ele com um olhar estático. Esse rapaz estava com uma camiseta azul e usava óculos e era um rapaz jovem, e ele estava segurando uma mala grande nas mãos. O relógio marcava 8h46 da noite. Esse rapaz caminhou até a parte traseira do carro e ficou parado na frente do porta-malas. O Toshiyuki percebeu que era um passageiro, então ele saiu do carro, foi até lá para auxiliar o rapaz, abriu o porta-malas e pegou a mala das mãos do rapaz, que entregou para ele e se encaminhou até a segunda porta do carro, a porta do banco de trás. O Toshiyuki percebeu que a mala era quente e macia e muito pesada a ponto dele se desequilibrar na hora de guardá-la no porta-malas. Mas ele guardou, foi até onde o rapaz estava, abriu a porta para ele, o rapaz entrou e aí ele se dirigiu até o banco do motorista e entrou no carro. Ele virou para trás e perguntou para o rapaz qual era o destino dele. O rapaz respondeu com uma voz muito baixa e ele nem entendeu o que o rapaz falou, e aí ele perguntou de novo e o rapaz respondeu estação Hiroshima. Ele assentiu e deu partida no carro. Esse trajeto seria de mais ou menos 15 minutos. Depois de um tempo, às 8h49, o taxista olhou pelo espelho retrovisor e percebeu que o rapaz continuava com aquele olhar vazio e estático. Depois de um tempo, o rapaz falou: pensando bem, me leve até a loja de departamentos de Fukuya. Ele sabia que era muito próximo da estação, então era um desvio muito pequeno que ele ia pegar e não ia alterar em nada a viagem dele, então ele só concordou. Às 8h54, o Toshiyuki ouviu alguns barulhos estranhos vindo da parte de trás do carro. Então, calmamente, ele olhou pelo espelho retrovisor para ver se era o rapaz que estava emitindo esses barulhos estranhos, mas ele permanecia daquele jeito, com o olhar vazio e estático, e ele percebeu que não era o rapaz. Então, analisando um pouco a situação, ele entendeu que esse barulho só poderia vir do porta-malas. Por um momento, o Toshiyuki se perguntou se o rapaz não tinha colocado algum animal na mala, um gato, um cachorro talvez, mas em seus 40 anos de profissão ele nunca tinha visto algo assim, e mesmo que fosse um animal seria extremamente absurdo, seria extremamente cruel, mas era uma possibilidade. Foi então que o Toshiyuki se lembrou que um pouquinho antes, exatamente 1 minuto antes do rapaz aparecer na janela dele, ele estava ouvindo uma notícia no rádio. E a notícia falava de uma garota do ensino fundamental que tinha desaparecido ali naquela área, naquela tarde, e desaparecido da casa dela. Então ele começou a se perguntar se talvez essa garota não estivesse naquela mala. Então ele fechou as janelas do carro e abaixou o volume do rádio para tentar ouvir alguma coisa. Quando ele parou em um sinal vermelho, ele se concentrou, mas não conseguiu ouvir nada. Então o sinal abriu e ele continuou com a corrida, e foi então que ele ouviu um barulho que claramente vinha do porta-malas. No Japão existe um sistema nos táxis e também nos ônibus, que é um sinal que fica na parte de cima
e dentro do veículo tem um botão para o motorista acionar. Então esse aparelho que fica na parte de cima emite uma luz ou um SOS, então quem está de fora pode ver e entender que o motorista está pedindo ajuda, e ele consegue fazer isso sem que o passageiro perceba. Então o Toshiyuki pensou se ele apertaria esse botão ou não, mas ele considerou bem, ele pensou, pode ser coisa da minha cabeça, e se eu acionar isso eu posso me prejudicar, né, me prejudicar no trabalho, e posso prejudicar esse rapaz também. Ainda é só uma suspeita, não é nada confirmado. Então ele preferiu não acionar esse botão de emergência. E aí ele, encucado com aquilo, estava pensando em uma maneira de abordar o rapaz sem ser muito acusativo. Então ele só perguntou se o rapaz tinha algum animal na mala, mas o rapaz simplesmente ignorou e ficou em silêncio, e aí ele deixou meio que quieto. Ele olhou no relógio, já eram 8h59, então ele tinha basicamente 5 minutos para decidir o que ele ia fazer. E como ele tinha muito tempo de profissão e conhecia muito bem a cidade, muito bem aquela área, ele sabia que tinham algumas delegacias ali naquela região, e só que eram delegacias que estavam mais para a parte de dentro da cidade. E ele estava na rodovia principal, então ele teria que fazer um desvio. E ele começou a ter um embate interno se ele pegaria esse desvio para ir até a delegacia mais próxima ou não, porque se ele desviasse do caminho, talvez o rapaz percebesse e questionasse. Quando faltava pouco para ele pegar a curva que levaria ele para a delegacia, ele tomou a sua decisão e resolveu virar o carro, e graças a Deus o rapaz não percebeu nada, ele continuou quieto. Mas depois de um tempo o rapaz chamou o Toshiyuki, né, falou motorista, e aí ele deu uma congelada, ele ficou com medo do rapaz ter percebido, mas ele só pediu para ligar o ar-condicionado. E quando ele olhou pelo retrovisor, ele viu que o rapaz estava transpirando de calor e estava muito nervoso, né? Tava com aquele olhar dele sempre vazio e até assustador. Isso já era 9h03 da noite. Faltava 300 metros para ele chegar na delegacia e infelizmente um dos semáforos fechou e ele teve que parar o carro. Ele estava muito nervoso, mas faltava pouco para ele chegar lá. Foi quando ele ouviu claramente uma voz feminina e até infantil gritando do porta-malas: "Me deixe sair, me deixe sair". Então ele ficou assustado e na hora ele se virou pro passageiro e perguntou se ele tinha colocado uma pessoa dentro da mala. O jovem simplesmente falou: "Eu vou sair daqui, vou embora daqui", tirou o cinto de segurança, abriu a porta do carro e saiu andando. O Toshiyuki era um senhor de 63 anos, mas ele tinha praticado judô, então ele tinha algum conhecimento em artes marciais. Ele rapidamente saiu do carro e começou a andar atrás do passageiro e conseguiu alcançá-lo. Na hora que ele puxou o rapaz, ele puxou o menino pelas mãos e, surpreendentemente, o menino não ofereceu resistência nenhuma e foi com ele. E ele foi puxando o menino, levando ele até o carro, até de volta ao carro. Foi quando estava passando um rapaz na rua e o Toshiyuki gritou para esse rapaz pedindo ajuda, enquanto ele colocava o suspeito dentro do carro, no banco de trás. E aí ele falou para esse rapaz que estava passando, pediu para ele abrir o porta-malas, falou que tinha uma mala lá dentro e pediu para ele verificar o que tinha na mala. Quando ele abriu a mala, saiu uma menina, uma criança, chorando e extremamente apavorada. E aí o Toshiyuki instruiu o rapaz a chamar a polícia, eles já estavam muito perto da delegacia, então a polícia chegou super rápido e prendeu o rapaz no carro. Depois descobriu-se que o rapaz é Tomohiro Saito, mas ele usava o nome de Tomohiro Kodama.
e ele nasceu no dia 23 de outubro de 1991, então ele era bem novinho mesmo na época. E investigando mais sobre o seu passado, descobriu-se que ele era um rapaz tímido, mas ele tinha amigos na escola, ele fazia parte do clube de ciências, era um aluno muito inteligente, só tirava notas boas, notas altas. E apesar dele ser tímido, ele falava tranquilamente com colegas, com professores, ele não tinha dificuldade de se comunicar. Mas conforme ele foi envelhecendo, ele foi ficando mais introvertido, foi se fechando cada vez mais. Ele começou a gastar o tempo dele jogando, então ele passava a maior parte dentro do quarto, jogando e assistindo animes. E quando ele finalizou o ensino médio, ele ingressou na Universidade de Seijo, que fica em Tóquio. Então ele se mudou para Tóquio para frequentar a universidade. Os vizinhos do Tomohiro falaram que ele era um rapaz quieto, mas que ele era muito gentil, e obviamente ficaram muito chocados quando a notícia se espalhou. E quando ele estava na faculdade, os pais dele se divorciaram e isso abalou muito o psicológico dele, fazendo ele se fechar mais ainda e começar a faltar nas aulas a ponto de perder o ano. Os amigos dele falaram que ele frequentava maid cafés, que são aqueles cafés caracterizados, eu esqueci a palavra exata, mas que as meninas se vestem com aquelas roupinhas vitorianas, roupinhas de empregadas, e servem os clientes, e aparentemente ele tinha esse interesse por garotas jovens que era desconhecido por todo mundo, que é aquela palavra lá, começa com P. Quando a polícia fez uma vistoria no seu apartamento, eles descobriram vários animes que ele tinha de garotas sendo capturadas. E também descobriram em uma das redes sociais dele que ele compartilhava vídeos, ele fazia vídeos jogando, né, e compartilhava, em que ele fala que o sonho dele era ser uma dessas meninas do ensino fundamental. Em agosto de 2012, ele começou a fazer aulas para tirar a habilitação dele e ele ficou esse tempo hospedado na casa dos avós. E no dia 4 de setembro, que foi o dia que aconteceu toda essa história, pela manhã ele teve o exame final, só que ele já tinha saído da casa dos avós dele e foi para um hotel. E quando foi 8h30 da noite, ele avistou essa menina que tinha 12 anos no ponto de ônibus. Ela tinha saído da escola e ela pegava o ponto de ônibus e ia até o ponto final onde a mãe dela ia buscá-la. Então ele chegou perto dela com uma faca de cozinha, uma faca de pão, uma faca normal, pequena, e mandou ela ficar quieta e que ela seguisse ele. Então ele a levou para um lugar mais reservado, um lugar vazio, abriu a mala e mandou que ela entrasse. Então ele já saiu de casa com esse plano de sequestrar uma menina. Ele amarrou as mãos dela e cobriu a boca dela com uma fita, mas a fita acabou se soltando, não ficou muito bem claro se ele amarrou as mãos dela para frente e aí ela conseguiu tirar a fita, mas eventualmente a fita saiu e ela conseguiu gritar dentro do táxi. Essa mala era de nylon e tinha 70 centímetros por 60 e embora fosse uma menina de 12 anos, ela era bem magrinha, ela tinha 30 quilos na época, então ela coube na mala. O plano dele era levar a mala para um outro hotel diferente do que ele estava hospedado e fazer sabe-se lá o que com essa menina. Mas apesar dela ter só 30 quilos e ser pouco para uma menina de 12 anos, ela ainda era pesada, então ele não tinha como andar na rua com aquela mala, por isso ele resolveu chamar um táxi. No dia 29 de setembro do mesmo ano, o Tomohiro foi sentenciado a 4 anos de reclusão, mas a família dele pagou 2 milhões de ienes para a família da menina e isso reduziu a pena dele a 3 anos, embora o tribunal tenha solicitado uma pena inicial de 5 anos. Mesmo assim, mesmo que tenha sido um sequestro e que a menina saiu bem, a gente não sabe qual eram as intenções dele com essa garota e 5 anos é muito pouco.
O Tomohiro obviamente já está solto, não se tem mais notícias sobre ele. Parece que ele foi morar com os avós dele e que a relação com os pais dele ficou extremamente abalada depois disso. Também pudera, a gente consegue entender por quê. Mas não dá para confirmar nada, porque as fontes são muito escassas sobre esse caso. O que a gente sabe é que o Tomohiro é sim um P e ele tá solto, então a gente não sabe se ele eventualmente vai tentar fazer alguma coisa ou se ele vai ficar na dele. Já tem mais de 10 anos esse caso e nada mais aconteceu e esperamos que continue assim. E sobre o taxista, ele foi dar entrevistas em programas, então ele contou com detalhes a história, ele estava sempre conferindo o relógio, por isso tem os detalhes certinhos das horas. E para mim, ele foi um verdadeiro herói nessa história toda, ele conseguiu manter a calma, embora ele estivesse muito nervoso por dentro, ele conseguiu disfarçar bem, conseguiu se manter calmo e salvou a vida dessa menina. Bom, gente, o caso de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal, que me ajuda muito. Ative o sininho também para receber notificação dos vídeos que eu postar aqui. E lembrando que qualquer interação o YouTube entende como algo bom e me ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima!